Outra empreendedora do Rio de Janeiro está fazendo sucesso no mundo real e no digital. A médica veterinária Érica Amara veio até os nossos estúdios em São Paulo para contar a história dela. Vamos conferir. Que prazer te receber aqui no nosso programa. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Estela. É um prazer imenso estar aqui, podendo compartilhar um pouco da minha história dentro da medicina veterinária no empreendedorismo. Que legal entrevistar uma mulher tão jovem, tão bonita, já com uma história vasta. Sim. E é justamente sobre isso que eu quero falar, sobre o seu comecinho ali na faculdade. Como é que foi? Você sempre quis ser veterinária? Sempre quis ser veterinária, sim. É uma história muito grande, vou tentar resumir, né, de alguma maneira. Mas, assim, no início eu acho muito bacana compartilhar um pouco, porque quem vê a gente hoje em dia acha que a gente começou assim, né? Então, eu vim de uma família muito humilde, né? Minha mãe sempre foi empregada doméstica, teve uma certa dificuldade, né, de me criar. Me criou sozinha, sem a presença do meu pai. Então, assim, eu tive muitas dificuldades inicialmente em relação à minha parte educacional. Então, eu sempre soube que eu seria médica veterinária, eu sempre soube que teria o meu consultório, mas eu não sabia como eu ia fazer para chegar lá. E então, durante essa jornada, né, eu conheci o meu esposo, compartilhei da minha história com ele, e ele sempre acreditou muito na minha capacidade. Então, não, vamos fazer. E a partir dali eu iniciei a minha graduação. Só que assim, foi algo assim muito difícil inicialmente, porque ele também estava entrando no empreendedorismo, ele largou a CLT dele na época, e nós estávamos noivos, era nossa primeira casa. E aí ele me apoiou bastante, né? Foi a pessoa que mais acreditou na minha capacidade, até eu, assim, duvidava um pouco, né? Que a gente ficava com aquele receio inicial, mas enganjei na graduação, né? Com a ajuda dele, sempre me apoiando, sempre acreditando muito, e consegui iniciar minha graduação aos trancos e barrancos, digamos assim, né? Porque financeiramente a gente não tinha muitas condições. Então a gente se virava da forma que a gente conseguia, né? Então eu vendia doces na faculdade, tinha um professor meu que ele falava que eu era muambeira, né? Cada semana eu chegava com alguma coisa para vender. Sempre teve aquele espírito empreendedor. Sim, sempre. E aí vendi um monte de coisa, me virava. À noite eu consegui um emprego, porque assim, na faculdade de veterinária, na época, né, era integral. Então eu estava na faculdade de manhã e à tarde, então não conseguia ter um trabalho fixo. Então eu ia me virando, né? E aí à noite eu consegui um emprego, né, como recepcionista de restaurante japonês, e aí a gente ia fazendo, né, pegando um pouquinho dali, pegando um pouquinho daqui, e, enfim, consegui me formar, né, como médica veterinária, consegui realizar esse sonho que para mim, assim, foi o auge da minha vida. Eu falei, consegui. Quando eu peguei aquele diploma, foi como se fosse uma vitória, que eu olhei para trás e falei, nossa, como valeu a pena. E eu sabia que tinha muito mais para vir. Então, isso para mim e para o meu esposo foi muito significativo, porque a nossa trajetória, né, foi de muita luta, a gente sempre correu muito atrás, a gente sempre vendeu muita coisa no nosso prédio também que a gente morava, era um condomínio. Eu lembro que a gente vendia batata frita, sabe, pra gente se virar do jeito que a gente conseguia. E quando a gente pegou o diploma juntos, eu digo que foi a maior vitória. Uma conquista juntos, do casal. Aquilo ali foi maravilhoso. E aí eu comecei a trabalhar, depois de um ano que eu me formei, comecei a trabalhar para outras clínicas, né? Fui atendendo, só que eu não tinha aquela satisfação profissional e nem financeira, sabe? Eu me dedicava integralmente à minha profissão e eu não via um retorno, nem financeiro, nem profissional. Aí foi um pouquinho me desanimando, meu esposo falando, poxa, você tá sempre ali se entregando integralmente, né, a sua profissão, e você não tá tendo esse retorno, por que você não abre um consultório para você? Você tem capacidade, você pode. Não. E eu falei, oh meu Deus, falei, e aí, é muita responsabilidade. A gente ter um negócio próprio, a gente sabe que não é só exercer a nossa profissão, a gente tá ali na parte de gestão, na parte administrativa, né, tem toda uma parte burocrática por trás. Ser gestora, sim, que é algo que você não aprende na faculdade, sim, né, doutora? Não. Isso a gente não aprende, então a gente aprende com a vida mesmo. Então essa parte da gente fazer o nosso marketing, né, da gente entregar a nossa alma para o nosso negócio, digamos assim, é muito desafiador. Eu digo que a minha trajetória, ela foi muito desafiadora, mas ao mesmo tempo ela foi muito gratificante. Então todas as fases que eu passei na minha vida eu sou muito grata, mas eu sei o quanto e o que nós passamos, né? Então por isso que eu fico muito feliz.
Só para quem está ouvindo ou assistindo o nosso podcast, quem são seus pacientes? Meus pacientes, eu digo que são os meus peludinhos, né? Meus peludinhos caninos e felinos, são os cães e gatos. Hoje eu atuo na área clínica, né? Clínica geral de pequenos animais e cirurgia também. E hoje em dia, muita gente tem ali seu pet, seu cachorrinho, seu gatinho. Como é que é esse atendimento? Quando a pessoa chega com seu animal, a partir do momento que ela entra na sua clínica, como é que você recebe? Então, desde o meu primeiro consultório, hoje nós conseguimos abrir um segundo numa via principal, né? E aí a gente tem maior visibilidade, mas eu sempre prezo, desde o meu primeiro consultório, um atendimento de qualidade. Desde a marcação de consulta, seja pelo WhatsApp, para mim tem que ser a alma do negócio. A gente tem que dar qualidade, não é porque a gente está atendendo animais, né, digamos assim, porque hoje em dia a gente sabe que um peludinho, né, ele hoje é um filho. É parte da família, faz parte sem da dúvida. família. Então, para mim, a qualidade do atendimento, o respeito ao animal, acima de tudo, né, que o tutor ele tem que entender o seguinte: você está trazendo o seu animal, mas ele não vai ser atendido de qualquer maneira. A gente tem um atendimento que a gente diz que é cat friendly para gatos, né, e dog friendly para cachorro, que é aquele local onde a gente tenta de alguma maneira deixar mais confortável para o animal. Então a gente oferece petisco, a gente oferece água se o animal tiver com sede, a gente tenta colocar uma musiquinha ambiente para poder ajudar o animal a ficar mais tranquilo e não entender que aquilo ali é um consultório médico, que é um consultório veterinário, mas que é uma experiência bacana tanto para o tutor quanto para o animal. Então o animal ele fica solto, ele fica à vontade. Eu tento agendar os horários exatamente para o animalzinho ficar à vontade do jeito que ele quiser, tanto os cãezinhos quanto os gatinhos. Então a minha prioridade hoje é a qualidade no atendimento. E o respeito, né, doutora? Principalmente, para mim é a base de tudo, o respeito, a qualidade no atendimento, o amor, né, porque a gente precisa ter amor com o que a gente faz, né, a gente precisa depositar o amor, porque para mim é o segredo de tudo. Que prazer te receber, sua história é Muito maravilhosa. obrigada. Quero muito que você volte para contar mais Sim. histórias. Quero conhecer seus consultórios também. Sim. Quero que você fale onde ficam os seus consultórios e quero que você deixe as redes sociais, por favor, doutora. Claro. A minha rede social, Instagram, né, Mara Pets Oficial. Lá a gente interage bastante. Quem me acompanha lá nos stories, né, a gente faz bastante reels com dicas, né, para os peludinhos, caninos e felinos também. O meu consultório ele fica localizado na Estrada do Tingui, 3526, loja B. Então é um imenso prazer estar atendendo os meus peludinhos e se um dia eu puder ter a oportunidade de estar conhecendo o seu peludinho também, vai ser um imenso prazer estar atendendo vocês. O que você quer deixar para quem está ouvindo o nosso podcast, para quem está assistindo a gente? Acredite nos seus sonhos, né? Porque a gente acha que muitas das vezes é impossível chegar lá, mas Deus não faz nada em vão e todo desafio serve como um degrau para a gente chegar onde a gente quer, né? Então, não sei o que você está passando, não sei o que você está vivendo, não sei a fase da sua vida, mas uma coisa eu sei, vai passar. Tá? Então, acredite nos seus sonhos. O meu sonho era ser médica veterinária, de ter meu próprio consultório. E eu vim de uma família muito humilde. Eu fui a primeira a fazer faculdade da família da minha mãe. E hoje eu estou aqui, né? Eu não tinha condições nenhuma e Deus está me fazendo chegar a lugares inimagináveis. Então, acredite nos seus sonhos. Excelente, doutora. Muito obrigada pela sua presença. Mais uma vez, volte mais vezes, Pode tá bom? deixar. Muito obrigada a vocês, gente. Eu fico muito feliz de estar participando hoje aqui com vocês, né? É muito realizador estar aqui. Muito obrigada mesmo. Até uma próxima. Até uma próxima, se Deus quiser.